Então eu queria que você estendesse as mãos. Nós vamos levantar um clamor pela vida dele, porque esse homem tem sido levantado para ser uma bênção. Então você vai adorar o Senhor, vai louvar o nome do Senhor pela vida dele. Sua esposa, suas filhas, três filhas, sei lá, tem que tratá-las como princesas, né? Para você ser tratado como um príncipe lá, porque o rei é Jesus, né? Estão estendendo as mãos. Pai, nós abençoamos o teu filho, te louvamos porque ele tem tido penetração nos meios de comunicação, nos congressos. Guarde-o na sua saúde, na sua estafa. Eu sei que ele viaja daqui para ali, para a América, para a Europa, para todo o Brasil, para a Ásia. É difícil para ele dizer não, tem muitos amigos, e tem essa árdua tarefa de querer agradar a todos também, e aproveitar todas as oportunidades. Por isso dá-lhe graça, que ele seja coroado com unção, com graça, com intercessores, não somente pessoas que querem vê-lo abençoado nos cultos, mas pessoas que intercedam por ele durante a semana, por sua esposa, por suas filhas, que abrem mão da presença dele em casa, ó Pai, para que ele possa ser dividido com as nações. Por isso nós o abençoamos, porque a queda de um homem de Deus mancha, machuca, e muitas pessoas que fazem auê na hora que estes homens vacilam são os primeiros a atirar pedras. Por isso nós estamos aqui intercedendo por ele, abençoando a vida dele, e que ele seja a boca do Senhor nesta noite, que ele seja instrumento em tuas mãos, que este povo tenha vindo aqui para te adorar, para te louvar, para receber a palavra, para contribuir também, para trazer oferta no altar, porque o Senhor diz que muitas pessoas só te honram com os lábios, só dão aleluia e glória a Deus, na hora da oferta não participam. E isso está quebrado aqui nesta igreja, está quebrado. Este povo é um povo que te obedece, um povo que recebe a palavra, um povo que adora e um povo que louva. O culto aqui é completo, para a vergonha de Satanás e para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus, dê um aplauso ao Senhor. Deus te abençoe. Passa a régua. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está muito feliz hoje aqui? Escolha uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Isso. Se não tiver ninguém bonito o suficiente aí, pode olhar para mim aqui e sorrir aqui. Os que trouxeram a Bíblia sem perca de tempo, abram-na comigo no livro do profeta messiânico, Isaías 43. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei você, eu estou com fome de Deus hoje. Estou vindo de uma batalha sem tamanho, 3 dias sem dormir. De quinta-feira para cá, esse é o 9º culto que eu prego, para a honra e glória do Senhor Jesus. A minha voz está cansada, mas meu espírito está de pé. E se eu tiver aí alguns crentes que me deem um reverb em adoração e glória, nós vamos hoje saltar da terra para o céu aqui. É uma honra estar aqui na Igreja Batista Getsemane. A honra é dobrada estar ao lado do pastor Jorge, que é um líder, um amigo. Eu já pedi para ele me adotar, mas eu acho que ele está com medo de me colocar lá na, como é que chama, no testamento, não quer me adotar. Mas eu faço público o pedido: me adote como filho, pastor Jorge. Eu estou adotado mesmo? Está sendo filmado esse negócio, irmão? Pronto. Tem algum advogado depois aí, para a gente fazer um documento? Pronto. Isaías 43, está escrito assim: mas agora assim diz o Senhor que te criou a Jacó e que te formou a Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Amém. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira. Pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado agora.
Aperta a mão do seu irmão com carinho, até ele falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação. Vamos passar hoje no teste aqui de Jesus. Vamos orar mais uma vez. Pai, eu te agradeço. Te louvo pela oração que o pastor Jorge fez pela minha vida, Pai. A minha alma se emocionou aqui. Eu apenas complemento esta oração, que é um pedido que eu sempre faço a Ti. Antes de começar a pregar, duas coisas eu lhe peço. Primeiro, que ao redor desta igreja, num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado agora, eu dou a esses espíritos segundos para desaparecerem daqui. Porque se não sumirem, serão queimados pela glória do Senhor que descerá sobre nós. O segundo pedido é um pedido de atrevimento, Senhor. Gostaria que o Senhor abrisse a porta do céu e enviasse aqui para esta igreja uma comitiva angelical. Que eles venham portando brasas de fogo tirada do seu altar e esparrame essas brasas entre nós aqui, Pai. Aqueles que te conhecem intimamente e foram batizados com o seu Espírito, que possam ser renovados nessa noite. E aqueles que nunca tiveram esta oportunidade, que sejam hoje envolvidos pelo mover da sua glória. Enche esse lugar com a sua presença. É o que eu te peço agora em nome do Senhor Jesus. Amém? Antes de se assentar, dedo de profeta para cima comigo assim. Escolhe alguém aí do seu lado e aponte o dedo para a pessoa com respeito e carinho. E diga para ela: você tem promessa de Deus na vida? Pergunte de novo: tem promessa de Deus na vida? Diga: se você tem promessa de Deus, é hoje o dia em que o Senhor vai mais uma vez lembrá-las para você, ok? Quem crê nisso, aplauda ao Senhor e tome seu assento. Aleluia. Tome seu assento, por gentileza. Glória a Deus. Eu vim perguntando ao Senhor o que pregar aqui para uma igreja tão instruída, para um povo tão abençoado, para uma igreja que tem um mestre como líder. Honra quem tem honra. E eu falei: Jesus, me ajuda, porque eu estou me sentindo aqui hoje um leão numa cova cheia de Daniéis. Entendeu aí? É um mistério, né? Imagine, se um Daniel sozinho, lá dentro o Senhor teve que tapar a boca de todos os leões. Eu estou me sentindo aqui um leãozinho daquele, perto de um monte de Daniéis ungidos aqui. Me ajude aí em oração. Quando eu abro a minha Bíblia no livro do profeta messiânico, no capítulo 43 dele, eu tenho uma das passagens mais lidas, mais comentadas e mais usadas como forma de motivação espiritual para todo o povo do Senhor. Uma palavra linda, poética, que o Senhor deu à boca do profeta Isaías, para que ele falasse em um tempo de dificuldade para a sua grande e poderosa nação. O que eu tenho nesta palavra, neste contexto que nós lemos, sem querer forçar a interpretação do texto, é uma promessa. Uma promessa que se divide em duas partes. Parte da promessa, eu posso usar o meu intelecto para absorvê-la, compreendê-la e crer que ela é real. A outra parte da promessa, o meu homem intelectual não consegue compreender, porque é uma coisa fora da normalidade. É uma coisa incomum. E aquilo que eu não posso entender aqui, eu tenho que fazer de tudo para aceitar aqui. Existem coisas que a razão pode avaliar e bater o carimbo dizendo está confirmado. Outras só pelo mover do Espírito do Senhor. O Senhor está fazendo uma promessa ao seu servo, dizendo à sua grande nação: se passares pelas águas, eu serei contigo. Se passares pelos rios, eles não te submergirão. Este texto, esta palavra, esta profecia, eu entendo ela aqui, porque eu tenho centenas de histórias pelo mundo, e na Bíblia pelo menos umas 3 ou 4 histórias que vêm embasar esse texto. A minha Bíblia diz que o apóstolo Paulo por 3 vezes caiu no meio do mar, e acabou se safando do meio do mar. Não sei como, se ele se agarrou, se atracou a um pedaço de madeira, a um barril. Eu sei que ele conseguiu sair do meio do mar. Passando pelas águas, elas não conseguiram afogá-lo. Isto eu consigo entender aqui. Sei que se cair no mar, alguém pode jogar uma boia. Sei que eu posso ter do meu lado um pedaço de madeira, um pedaço de algum objeto que me faça flutuar e assim não morrer. Deste texto, este pedaço da palavra profética, eu entendo e absorvo aqui, porque vejo que há lógica no texto. Mas a segunda parte da promessa, a minha mente não consegue entender. Aí o meu homem espiritual absorve pela fé, e eu sou obrigado a dar um grito de glória a Deus. Porque a segunda parte é assim: se passares pelo fogo, a chama não vai arder em ti. O Senhor não está dizendo se passares do lado do fogo. O Senhor não está dizendo se passares perto do fogo. O Senhor está dizendo se passares pelo fogo,
a chama lá dentro não vai queimar você, porque eu estarei contigo ali. Eu nunca ouvi falar de alguém que andou no meio do fogo e não se queimou, a não ser nenhum texto da Bíblia que eu vou deixar para citar lá no final desta mensagem, porque isso é uma coisa anormal, é uma promessa absurda. Pergunte para o seu irmão se ele já ouviu alguma promessa absurda vindo da parte do Senhor Deus aí. Já ouviu alguma? Pastor, o que é uma promessa absurda? É aquela promessa que você ouve e até gargalhada dá. É aquela palavra profética que você vê o vaso do Senhor ungido, consagrado, liberar para ti, e você simplesmente, depois de alguns segundos que a emoção passa, o seu homem intelectual começa a avaliar, começa a tentar encontrar uma explicação plausível, lógica, tenta encontrar um respaldo dentro da palavra, e você chega à seguinte conclusão: isso é uma loucura. Pois bem, esse tipo de promessa Deus não faz para qualquer um. Deus só faz promessas loucas para aqueles que são loucos também. Deus só faz promessas absurdas para aqueles que, mesmo estando com os pés fixos na terra, estão com a sua mente dispostas a estar diante do altar e do trono do Senhor Deus. Eu já vi muitas pessoas debocharem de palavras proféticas. Eu sou uma dessas pessoas que não debocho. Pode ser o vaso que for, pode ser a pessoa que vier profetizar para mim, se não falando coisa ruim, o resto está muito bom. Eu escuto e guardo num cantinho do coração. Se for do Senhor, vai acontecer. E quando é coisa boa, eu até fico batendo na porta, falando: Senhor, eu vi aquela palavra. Quando o Senhor diz: não fui eu que mandei, foi o Senhor. Então o Senhor dá um jeito, porque o profeta falou. Tem coisas que o Senhor não manda o profeta falar, e ele fala, e o Senhor tem que, Deus acaba cumprindo, porque o profeta tem crédito no céu. Elias veio profetizar na terra e não usou o nome do Senhor. Ele olhou para a multidão, saiu do meio do nada e disse: segundo a minha palavra não chove mais aqui. Foi um tumulto no céu, eu imagino. Anjos chegando lá: Senhor, apareceu um homem lá que nós nunca vimos ele, nem mais gordo, nem mais magro. Levantou uma palavra lá, e detalhe, ele não usou o seu nome, ele usou o nome dele. Eu imagino o Senhor ligando para o departamento pessoal do céu, pedindo lá para o Serafim: filho, veja aí o nome de Elias, puxa aí a ficha dele, mande trazer para mim, eu quero saber quem é esse indivíduo. E lá vem Elias, sem pai, sem mãe, apenas Elias o tisbita. E o Senhor, na sua sapiência, começa a tentar se lembrar. E ele lembra de um rapaz que cresceu no meio do deserto, mas que tinha o seu coração voltado para Deus, que conhecia muito bem as palavras escritas no livro de Deuteronômio e era fiel ao Senhor. E ele usou simplesmente um texto da Bíblia, porque Deus disse que se a sua nação se curvasse diante de outros ídolos, ele fecharia as comportas do céu. O Senhor analisou a conta de Elias, viu que ele tinha crédito, e ele simplesmente liberou a palavra para ele. Pois bem, nem que Deus não mande, se o profeta falou e ele tem base, e ele concretamente tem saldo no céu, se segure, porque vai acabar acontecendo milagre na sua vida. Aleluia. Eu me lembro que quando estava no começo da minha fé, eu sou assembleiano, você vai me desculpando aí. Eu venho lá do meio do mato, na Vila Tatu foi onde eu cresci. E eu me lembro de um salãozinho onde eu ouvi as primeiras vezes as palavras da fé. Era um salãozinho de 3 metros por 4, coisa pequena. Um salãozinho com uma cadeira que só Jesus para ter misericórdia. A gente quase se quebrava dentro daquele lugar. Era uma reunião completamente absorvida pela presença de Deus. Cheia de pessoas, homens e mulheres incultos, incautos, não sabiam ler nem escrever, com as suas mãos calejadas de tanto trabalhar na roça, porque a minha região é uma região onde as pessoas cortam cana, plantam laranja, colhem laranja, algodão, café. E os membros da nossa igreja eram todos
tem pessoas assim da roça. Eu me lembro que um dia, quando garoto, eu estava lá num culto desses e Jesus desceu naquela reunião. Tem reunião que você sabe que é diferente. Parece que tem umas que ele assiste lá de cima, outras ele entra no meio dela. Isso é uma coisa tremenda. Eu quero crer que essa é uma daquelas reuniões assim, que ele vai descer aqui pessoalmente. Então, se ele chegar perto de você, por favor, reverbere a glória dele. Arrepiou o corpo de um lado, dê um grito de glória do outro. Você vai deixar ele muito feliz aqui. E eu me lembro que levantou uma irmãzinha para profetizar para mim, a irmã Maria de Paula. A irmã Maria de Paula é uma figura. Sabe aquelas pessoas interioranas? Ela tinha só 2 dentes na boca, irmão. Era uma coisa bela. Usava chinelinha havaiana, um vermelho e um amarelo. Não como hoje, que havaianas estão sendo exportadas para Nova York. Naquela época, era só gente de classe bem baixa que usava esse tipo de chinelinho. E ela virou para trás num culto no mover de Deus e profetizou para mim. Só que a palavra profética que ela liberou, aqui ninguém entende o idioma que ela falou. Só eu entendia porque eu vinha da mesma terra que ela. Ela profetizou em rocianês. Sabe o que é isso, né? É o idioma de quem mora na roça. Então, para eu falar com as mesmas palavras, você não vai entender nada. Então, deixa eu já traduzir o que ela profetizou. Ela virou para trás, apontou o dedo para mim e disse assim: meu servo, chegará um tempo na sua vida em que eu vou te usar tanto, mas tanto, que você vai falar em cima e embaixo, na esquerda e na direita, no norte e no sul, ao mesmo tempo, porque eu tenho pressa e a minha volta estará apressada nesse período. Se prepare, não se assuste, vai ser muito rápido. E eu repito, você vai falar em cima e embaixo, na esquerda e na direita, no norte e no sul, ao mesmo tempo. Assim diz o Senhor. Quando aquela mulher falou essa palavra, o meu coração queimou. Subiu dentro de mim aquele calor de Deus. A gente sabe quando é Deus falando conosco. Eu dei um salto naquela reunião e corei ao Senhor, falei em línguas. A multidão de quase 20 pessoas que estavam ali me acompanharam num grito. E lá no púlpito levantou o presbítero que estava dirigindo a reunião. Ele havia acabado de se formar em teologia. Ele pegou um sininho que ficava no púlpito, chacoalhou, pediu para que todos ficassem quietos. Ele olhou para a irmã Maria de Paula e disse: querida irmã Maria de Paula, Jesus sempre te usa, mas hoje eu não sei quem foi que te usou. Ele falou: por que não? Foi porque a senhora acabou de profetizar aí uma inverdade, uma heresia. A senhora disse que esse garoto vai ser onipresente. E ela, muito do interior, disse assim: Oni o quê? Ele disse: onipresente. A senhora acabou de dizer que ele vai falar em vários lugares ao mesmo momento. E esse é um atributo que só Deus tem. Porque só Deus pode estar em cima, embaixo, à esquerda, à direita, na frente e atrás. Porque Ele é onipresente. Quando ele liberou esta palavra, o meu homem intelectual entendeu e ficou com ele. Mas o meu homem espiritual aqui dentro, as minhas emoções, ficou com ela, pastor Jorge. Foi uma briga miserável dentro de mim. Foi a minha primeira crise espiritual dentro da igreja. Porque o meu coração acreditava nela. A minha mente ficou com ele. Virou um tumulto aqui dentro de mim. Eu passei meses sem entender nada. Eu quase apostatei da fé, achando que aquela mulher havia simplesmente usado o nome de Deus em vão para falar comigo. Mas como o tempo é senhor de muitas coisas, Ele é senhor inclusive das vezes da razão e da verdade. Passou o tempo e Deus me deu graça. E eu tive a oportunidade, alguns meses atrás, de sentar com a irmã Maria de Paula e com esse presbítero, que ainda vive, cabelinhos estão brancos. Mas agora, como pastor, eu chamei-o e disse a ele: querido, eu queria que o senhor pedisse perdão à irmã Maria de Paula agora. E ele olhou para mim e disse: por quê? Eu disse: porque aquele dia, diante daquela congregação de 20 pessoas, o senhor disse que ela era uma falsa profeta. O senhor disse que ela havia falado uma inverdade. E ele olhou para mim e disse: eu me lembro daquele dia. E foi uma mensagem errada. Eu disse: por quê? Porque ela disse que você seria onipresente. Você estaria em cima, embaixo, no norte, no sul, ao mesmo tempo pregando. Eu disse: não, o senhor não disse na boca dela que eu seria onipresente. Ele disse: mas o que ela estava falando era sobre onipresença. Eu disse: não, era outra coisa. O senhor estava falando de tecnologia. Não tinha nada a ver com onipresença. Ele falou: tecno o quê? Eu disse: tecnologia. Nem eu, nem o senhor, nem ela saberíamos que 10 anos depois Jesus me daria um ministério com CDs, com fitas de vídeo e DVDs. Nem eu, nem o senhor saberíamos que anos mais frente o senhor me daria um site na internet e tem 1,5 milhão de visitas, quase 10 mil visitas diariamente. Nem eu, nem o senhor saberíamos que Deus me daria um programa na rede, em rede nacional, na CNT, todo sábado às 10 da manhã, onde eu prego aqui, ali e acolá. Estou falando aqui agora na Batista do Getsemane, e só Deus sabe em qual dos 53 países do mundo onde eu estive pregando tem alguém assistindo um CD ou vendo um vídeo agora. Deus, quando fala, cumpre. Eu estou pregando em cima, embaixo, no norte, no sul, no leste, no oeste, porque Ele não é homem para mentir. Não se surpreenda com o seu Deus, Ele é assim. As loucuras dele são mais sábias do que a multidão de sabedoria que há na terra.
E quando ele fizer uma promessa desse naipe para você, não fique atormentado e dizendo como será, quando será, não. Simplesmente guarde a palavra de vez em quando, lança para lá, para o céu uma palavra de cobrança mais simples, sem querer forçar a barra. Porque quem prometeu foi ele, então o problema não é seu, o problema é dele. Com todo respeito, papai, se o senhor falou, não sou eu quem tem que ficar apavorado. Se Deus disse que ia fazer, o problema é dele. Quando ele fala, ele cumpre. Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender daquilo que ele promete. Se ele prometeu a você qualquer que seja, o que for que seja, ele vai cumprir. Você crê nisso? Então dê um grito de glória a Deus bem forte, bem alto. Ele é Deus, ele pode qualquer coisa. Não há nada que ele não possa fazer. Se ele falou, vai acontecer, no tempo dele, no momento certo. Quando ele achar que chegou a hora. E quando chegar a hora e ele fizer, você vai ficar como eu fiquei às vezes, assustado, de boca aberta, sem entender as coisas que estavam acontecendo ao meu redor. Porque quando ele penhora a palavra dele, ele fica de pé para cumprir aquilo que ele promete. Não sei o que foi que Deus te prometeu por esses dias, ou o que ele vem te prometendo há alguns anos. Eu só sei que ele me mandou hoje aqui como profeta, só para vaticinar que nenhuma das palavras que ele falou aos seus ouvidos cairão por terra. E enquanto não se cumprir essas promessas na sua vida, a morte não te leva. Você está aí em estado de imortalidade na terra, até que as palavras dele se cumpram. Se você crê nisso, mais uma vez, erga a mão para cima e dê um grito de glória. Há alguns meses atrás, pastor Jorge, eu pregava aqui na igreja da Batista Lagoinha. E eu me lembro que no final de um culto chegou um rapazinho perto de mim, vendendo paçoquinha. E ele me deu uma caixa de paçoquinha. E ele olhou para mim e disse: pastor, o senhor ora por mim? Eu falei: depois dessa caixa de paçoquinha eu faço qualquer coisa por você. Eu disse: o que você quer? Ele disse: pastor, eu queria que o senhor orasse por mim, que eu fui numa vigília essa semana. E levantou um profeta lá, pastor, e disse que eu vou ser presidente da república. E ele caiu na gargalhada. E eu olhei para ele sério. Eu estava no espírito ainda. Tirei um cartãozinho meu do bolso, coloquei meu celular e dei na mão dele. Disse: para que isso? Eu disse: quando você subir a rampa, lembra de mim e me liga. Eu falei: pastor, mas o senhor acreditou nisso? Para meu amigo, se foi Deus que falou, daqui a alguns anos eu vou estar em casa e vendo a rampa, e eu vou lembrar de você. É o camarada da paçoquinha. Porque quando meu Deus fala, amado, ele dá um jeito de fazer. Ele quebra a lei da física, ele quebra a lei da gravidade, ele põe porta onde não existe porta. Se ele falou que vai abrir uma porta e não vê, você não consegue ver nem muro, fique tranquilo, nem que ele tem que mandar anjos fazer um muro, outros anjos fazerem uma porta, e ele fazer uma chave só para te dar o gosto de abrir a porta e você passar por ela. Porque quando ele fala, ele cumpre, ele cumpre. Vamos devagar pela Bíblia Sagrada e tentarmos encontrar esses respaldos. Como eu disse, o problema não é meu e nem seu, é dele. O Senhor um dia olhou para Josué e Deus estava tão irritado com uma raça que vinha perseguindo os judeus. O Senhor disse: Josué, eu decreto a falência desse povo hoje. Que dia o Senhor disse que decretaria a falência deles? Não ouvi direito. Hoje. Hoje vai até que horas? Até meia-noite. Josué subiu no seu cavalo, passou o pregão entre o povo e disse: o Senhor entregou o inimigo na nossa mão hoje. Israel saiu atrás do inimigo. Eu não sei se os inimigos estavam usando cavalos árabes, porque eles deram no pé e Josué não conseguia alcançá-los e começou a escurecer. Como não havia farol de milha naquela época, nem luz de neon, Josué para num cantinho e diz: Senhor, a minha lamparina não ilumina mais do que 1 metro na frente do meu cavalo. Não tem como pegar o inimigo hoje. Eu imagino lá no céu Deus dizendo: mas eu disse que entrego na mão de vocês hoje. E Josué disse: Senhor, mas não tem como perseguir o inimigo na escuridão. Senhor, já é tarde aqui, eu não sei aí no céu, mas aqui já está escurecendo. Eu imagino os anjos atrás do Senhor olhando, dizendo: e agora? Quem poderá defender o Senhor? Porque anjo não é onipresente, não é onipotente, não é nada. Criatura como nós, ouvindo as palavras proféticas do Senhor. Eu imagino o Senhor olhando para a terra, dizendo: eu e a minha grande boca, quando eu falo, eu sou obrigado a cumprir. Deus ficando de pé na eternidade, colocando o planeta Terra na frente dele. O sol está aqui baixando, a luz está aqui em cima, porque está ficando escuro. Deus esticando as suas vestes, puxando para cá o seu manto de glória, colocando uma mão embaixo do sol e a outra em cima da lua, e dizendo: Josué, vou acender o dia. Josué, o sol parou, a lua também. Pega os inimigos, porque a minha palavra não volta atrás.
Deus, eu disse que hoje cairiam os seus inimigos. Pegue a palavra profética para si. Eu não sei o que Deus falou para você hoje, antes da meia-noite você pode ter uma surpresa ainda. Uma ligação telefônica, um e-mail na sua caixa postal, uma carta que acabou de chegar lá, um telegrama fonado. Eu não sei, eu só sei que quando Deus manda um recado desse, é para você ficar bastante ansioso, porque o milagre está à porta e vai acontecer. Creia, acredite. Como eu disse, o problema é dele. Gênesis 17. Abraão está andando no meio da terra e o Senhor vem sobre ele. Abraão cai de joelho, Deus fica sobre ele em cima da sua Shekinah. Tanto é que no último versículo do capítulo 17 a Bíblia diz: e levantou o Senhor de cima de Abraão e se foi. O Senhor sobre o seu patriarca, e Deus dizendo: Abraão, pois não, Senhor. Sara, sua mulher Sarai, vai se chamar Sara a partir de agora, porque ela vai dar à luz a um filho. Reis sairão de dentro dela. Ela será fértil. E tudo aquilo que eu prometi vai acontecer. Eu imagino Deus discursando de pé no seu trono e Abraão ouvindo lá embaixo. Quando o Senhor termina de falar, eu imagino o Senhor esperando um grito de glória, ou uma atitude de fé, como quando Abraão era um garotão de 75 anos. Só que agora o Senhor não ouve um grito, o Senhor não ouve alegria. O Senhor ouve sim um sorriso, mas de deboche. A minha Bíblia diz que Abraão começa a rir. Abraão tem um ataque de deboche. Não sei se foi um estado nervoso dele, psicológico, que abalou, porque ele ouviu Deus falar. Ele começa a rir. Eu imagino Deus falando: ei, Abraão, você está rindo por quê? Senhor, nós somos amigos há 25 anos. E a intimidade me dá o direito de falar assim com o Senhor: olha, o Senhor pode esquecer esse negócio de palavra profética, de que minha mulher vai dar à luz a um filho. Nem se a gente quisesse agora, poderia acontecer. Por que não, Abraão? Senhor, pergunte a minha idade. Quantos anos você tem, garotão? 100. Pergunte a idade da minha namorada. Quantos anos tem a sua namorada? 90. Senhor, é humanamente impossível. Impossível por quê, Abraão? Eu imagino Abraão se apresentando: Senhor, dê uma olhadinha aqui. Meus únicos amigos são artrite, artrose, osteoporose, reumatismo. Meus olhos estão amarelados, os dentes estão entortados, meus cabelos estão esbranquiçados, a pele está cheia de manchas, estou cheio de varizes. Isso eu que sou homem. Quer ver coisa feia? Vai lá em casa agora. Dá uma olhadinha lá em casa. Sara está numa situação, Senhor, que quando eu olho para ela, eu não sei se ela está de frente ou de costa. Cessou o costume das mulheres, ela não pode dar filho a mim. E nem que eu quisesse, Senhor, eu poderia. Eu imagino o Senhor dizendo assim: Abraão, eu prometi. O problema não é seu, o problema é meu. Não é a sua palavra que está em jogo, é a minha. E o Senhor vai fazer o quê? Vou fazer aquilo no que eu sou mestre. Vou fazer um milagre. Vou fazer aquilo que a ciência não explica, aquilo que a mente natural não capta. Se a ciência diz que a sua mulher não pode gerar filhos, se você acha que não pode fecundá-la porque já está velho, se prepare, porque eu entro em ação agora. Aí entra, e temos um pequeno probleminha na Bíblia, principalmente no livro de Gênesis. Ele não foi escrito em ordem cronológica certinha. Quem recebeu a revelação em jejum. Estava lá no monte há 80 dias, orando ao Senhor, que foi Moisés. Pastor, não foi 40, não foi 80. Leia direito, Deuteronômio capítulo 9, você vai ver. Ele jejuando 40 dias, descendo com as tábuas da lei na mão, viu o povo em pecado, quebrou as tábuas e voltou para o monte. Mais 40 dias e 40 noites, não comi pão, não bebi água. Está Moisés adiante do Senhor e Deus resolve revelar para ele o Pentateuco. E agora, quando ele está escrevendo o livro de Gênesis, eu não sei se era um telão que aparecia diante dele, se Deus ditava no ouvido dele. Eu sei que ele escreveu. E na hora de compilar, temos um pequeno problema. Porque o que Deus está falando no capítulo 17, ocorreu um milagre 2 capítulos antes, no capítulo 15. O milagre o Senhor fez antes do que está escrito aqui. Isto já é reconhecido pelos textos sagrados entre o povo hebreu. No capítulo 15, Deus interfere na história, porque o Senhor pede um sacrifício a Abraão. E nenhuma outra vez o Senhor viu alguém fazer como fez Abraão naquele dia. Todos os homens que davam sacrifício a Deus tinham força, virilidade suficiente para imolar um animal e colocar um animal inteiro em cima do altar. No capítulo 15 de Gênesis, Abraão está tão velho e cansado que ele corta o animal em pedaços. O sacrifício demorou tanto que as aves de rapina, os urubus, começavam a voar em cima do altar, porque a carne quase entra em estado de putrefação e o cheiro da morte chega até as narinas dos urubus.
Abraão tem que se dividir em pegar um pedaço de carne, colocar em cima do altar e enxotar as aves de rapina. E Deus está só analisando e olhando para o corpo dele. A minha Bíblia diz, na boca de Abraão, e tendo eu terminado de dar o sacrifício, os meus olhos se escureceram. A pressão de Abraão caiu. Ele fez um sacrifício tão grande ao ofertar a Deus, que o Senhor olhou para ele, analisou e disse: de fato, Abraão não tem condições nenhuma, humanamente falando, de gerar um filho. Se fazer um sacrifício, ele já quase desmaiou. É nesse momento que Deus resolve fazer o milagre, cumprir a palavra dele. A minha Bíblia diz que passa perto de Abraão um vento, e passa do outro lado um fogo, e nisso cai um sono profundo em Abraão. Só um outro homem da Bíblia teve um sono como o dele, foi Adão. Quando Deus fez cair um sono profundo em Adão, o Senhor só fez isso para anestesiar o seu corpo e efetuar uma cirurgia. Deus fez a mesma coisa com Abraão. Quando Abraão caiu naquele estado de sono, o meu Deus fez uma cirurgia que deixaria o doutor Ivo Pitangui parecendo um menininho que acabou de sair da escola de infância, que estava aprendendo a mexer com plástica. Porque o meu Deus não faz plástica, ele transforma de fato. Ele arranca órgãos que não prestam, coloca outros. Ele transforma, ele mexe na estrutura humana, e não tem ninguém que possa dizer para ele: o Senhor não pode fazer isso, ou não pode fazer aquilo. Ele é soberano por natureza, faz o que quer, quando quer e da maneira que ele quer. Aí a história que eu vou lhe contar, você não acha na Bíblia, só na tradição dos hebreus. Diz que quando Abraão acorda desse sono, ele corre para casa, porque quando ele dormiu aqui, Sara dormiu em casa. Quando ele entra dentro da sua tenda, lá está um menorá aceso, um candelabro, o quarto está semi-iluminado, e quando ele descobre a cama para dormir, Sara está ali, só que era uma Sara diferente. Quando ela olha para aquele homem que descobre o seu corpo, que ia deitar ao lado dela, ela puxa a coberta sobre si. Isso foi escrito em forma de poema. E ela diz assim: quem é o senhor para entrar dentro do meu quarto? Ele diz: quem é a senhora para estar deitada na minha cama? Ela diz: quando meu marido chegar, ele vai dar um jeito no senhor. Ele diz: quando a minha mulher chegar, vai bater em mim, em você. O nome do meu marido é Abrão, e o nome da minha mulher é Sarai. Mas Sarai sou eu, e Abraão sou eu. Mas você não é o meu velho Abraão. Meu velho Abraão tem 100 anos, e a minha velha Sara tem 90. Mas a senhora tem o rosto de quem tem 20, e o senhor está parecendo um garotão de 25. O que aconteceu? Eu não sei. Eu estava lá falando com Deus, Deus saiu de cima de mim. Ele pediu um sacrifício, não, a dificuldade, eu não conseguia nem levantar de um lado para o outro para oferecer o sacrifício. Quando eu vi, eu estava quase desmaiando, a minha pressão caiu, e de repente eu só vi vento e fogo. Quando Deus vai fazer o milagre, o vento dele sopra e o fogo dele acende. Se prepare para sentir as promessas de Deus acontecendo na sua vida. Eu não sei se você é tão crente quanto eu. Se você não gosta desse tipo de manifestação divina, dá tempo de ir para casa e assistir belíssimo ainda. Se ficar comigo aqui, você vai ver o que é lindíssimo da parte de Deus. É ver o meu Senhor operar um milagre. Os dois estão rejuvenescidos. Pastor, o senhor prova isso? Leia o capítulo 20 de Gênesis depois. Os dois saem lua de mel para o Egito. Chegando lá na terra do Egito, Abraão diz: olha, se perguntarem que você é minha, diz que você é minha. Minha? Por quê? Estava tão bonita que ele disse: quem olhar para você vai querer você como mulher. E se falar que você é minha mulher, vão querer me matar para ficar com você. Cá para nós, querida igreja, quem é que vai cobiçar uma mulher de 90 anos? Só se for um asilo, ou um museu, ou o Senhor da eternidade rejuvenesceu ela e deixou ela uma bela gata. Quando meu Deus quer fazer, Ele faz. E quando Ele penhora a palavra dEle, Ele faz. Eu não sei se o diabo tem te desmotivado a crer, pois eu venho em nome do Senhor dos Exércitos te motivar a acreditar que tudo é possível ao que crê. Ainda que esteja morto há 4 dias, vai viver. O meu Deus tem poder para isso. E se eu fosse você, eu atrairia a presença dEle para esta casa agora, dando um grito de glória ao nome dEle, atraindo a Shekinah sobre esse lugar. Às vezes eu não entendo como é que alguns cristãos fiéis a Deus e sinceros vêm para uma reunião como essa e não conseguem se alegrar. Eu não sei às vezes como é que alguns crentes entre nós gastam o seu rico dinheirinho com psicólogos, psicanalistas e psiquiatras com depressão na sua alma. Se já foi dito e escrito que a depressão é um estado de espírito, o máximo que os homens podem fazer é dar um remédio para mexerem aí no seu corpo, darem um pouquinho de empolgação à sua adrenalina
e te fazer sorrir por alguns momentos, mas terminou o efeito, a tristeza volta. Eu não posso entender que um crente cheio do Espírito de Deus, cheio de promessas, pastor Marco, eu não tenho promessa nenhuma, eu nunca ouvi a voz de um profeta. E quem disse que precisa ouvir a voz de profeta para saber que tem promessas? Eu li esse livro por 18 vezes de capa a capa. Um dia eu comecei a catalogar as promessas, eu cheguei em 32 mil e parei. 32 mil promessas dentro desse livro. Pelo menos uma você deveria acreditar nela. Pelo menos umas 10, pegue 10% delas para você, e você terá motivos de sobra para não cortar a cabeça do diabo, porque matar o inimigo não tem graça. O bom é deixar o inimigo aleijado, mas vivo, para ele ver você de pé, ver você ser exaltado, ver você receber as promessas do Senhor. Pastor Jorge, eu vou falar um negócio que louco agora. Esse ano eu falei para Jesus tirar a espada da mão dos crentes, não a Bíblia, a espada de fogo que todo pentecostal sonha em ter. Esse ano eu pedi para Jesus colocar um par de luva de boxe de fogo na mão dos crentes. Eu quero que os inimigos que cercam a sua vida sejam nocauteados, beijem a lona, mas fiquem vivos para ver o Senhor te exaltar na terra. 2006 é o ano das promessas acontecerem na sua vida. Não tem para Satanás. Eu não sei se você serve ao mesmo Deus que o meu. Se serve ao mesmo Deus que o meu, pare de me olhar com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morre no dia de enchente. Esse lugar não é outro lugar, senão a porta que abre aquele outro lugar lá em cima. Se você não crê nas promessas que o Senhor te deu, você está dizendo a Ele que Ele é mentiroso. Você está dizendo a Ele que Ele não tem poder para nada. E o pior não é isso, nele você não acredita, nos profetas dele você não acredita, mas nas profecias da mãe de Ná, de Nostradamus, do horóscopo miserável que você lê todo dia no jornal, isso você consegue acreditar. Consegue acreditar nesses crentes que têm a língua, com todo respeito, do tamanho da minha gravata, que só sabem falar, maldizer, perseguir e caluniar. Acredita em tudo que está na horizontal, mas quando vem uma palavra da vertical, tem dificuldade em crer. Pois em nome de Jesus eu peço para que o Senhor injete em você fé nessa noite. Eu quero que você saia daqui não andando, quero que você saia voando nas asas da revelação do Senhor. Quero que você entenda que este ano é o ano onde o Senhor vai cumprir cada uma das suas palavras. Esse é o ano em que você será próspero na terra, será saudável diante do Senhor. Você vai ver as coisas acontecerem. Está na hora de você sair da prateleira dos espectadores e participar do banquete do Senhor Jeová. Se você acredita nisso, por favor, vai lá, jogue a mão para cima para adorar. Com todo respeito, mãozinha direita para cima assim, por favor. Discretamente, coloque a mão no ombro do seu irmão, como se estivesse tirando a caspa do ombro dele. Olha para ele, se ele sorriu para você, agarra o ombro dele. Segurou? Chacoalha ele até ele ficar irritado agora. Olha, tem uns que nem para me obedecer prestam, raça. Chacoalha o irmão, deixa ele irritado. Diga para ele, você está ouvindo a voz de Deus? Deus está dizendo que Ele vai cumprir. Então creia. Creia e saia da terra. Creia e ande comigo na revelação do céu. Aleluia. Você tem promessa? Abuse dela. Tem um cidadão que ficou servindo um profeta na intenção de receber uma bênção, porque ele sabia que o profeta é boca de Deus na terra. O profeta, ele é o porta-voz do Senhor na terra. Então o que ele fala em nome do Senhor está sacramentado. E o profeta chegou diante dele e disse: o que é que você quer quando você ficar sem mim aqui? Eu disse: não quero nada não, eu quero uma coisa muito simples. O quê? Eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre ti. Profeta, você é esperto e inteligente. Pois é, eu quero só fazer o dobro dos sinais que o Senhor fez. Elias pensou e disse: se você me ver ser arrebatado, ser tomado de ti, o que você pediu vai acontecer. E o rapaz daí em diante não desgrudou mais de Elias. Acho que até para dormir ele amarrava uma corda no pé dele e outra no pé de Elias. Elias tentou fazer de tudo: vai ao Jordão. Vou nada, eu só te deixo quando o Senhor for daqui para outro lugar. Na terra onde o Senhor entrar, eu entro por trás do Senhor. Eu quero a minha bênção. E o dia que Elias foi arrebatado no céu, em cima no redemoinho, o rapaz está aqui embaixo gritando: ei, eu estou vendo.
Estou vendo. Elias olha para o céu: e agora, senhor? Você penhorou a palavra, vai acontecer. Solta a capa na mão dele. Rapaz, catou a capa no ar, nem caiu no chão. Olhou para a capa, porção dobrada do Espírito. Ele fez, Elias, 7 milagres. Ele teria que operar agora 14. O primeiro milagre, um dos primeiros milagres, é hilárico. Eu estudei a geografia do lugar onde estava Eliseu. Peguei alguns livros, amados, e eu dei uma gargalhada tão grande. Eu falei: profeta é tudo igual, é tudo maluco. Deus não usa gente normal. Você está entendendo isso? Todo homem usado e ousado, ele parece maluco. Toda mulher que sai dessa terra e toca o coração de Deus, ele pode ter cara de normal, mas as atitudes deles não são normais. Talvez seja por isso que você venha para essa igreja e seja apenas um enfeitezinho de banco. Talvez seja por isso que você venha para ser apenas um mero espectador, porque você não tem coragem de ousar. Você não tem coragem de partir da linha do ponto natural da existência e saltar para dentro da revelação. O mundo de Deus, as palavras proféticas dele são um mundo cercado de coisas metafísicas que não podem ser vistas, mas podem ser perceptivas e sentidas. Está entendendo isso? Deus tem muito mais para te dar do que você jamais sonhou. Não existe um homem na terra que tenha entrado até o fundo do rio da revelação, da profundidade das promessas do Senhor. Deus tem coisas para dar a você que Ele não deu a ninguém ainda. E Jesus ainda tentou lembrar a gente: ei, se as minhas palavras estiverem em vós, escute, vocês farão o que eu faço, e farão coisas maiores do que a que eu faço. Na geografia do contexto onde estava Eliseu, aconteceu o seguinte: Eliseu chegou num lugar, na frente do Rio Jordão. Se ele descesse 1 quilômetro abaixo do lugar onde ele estava, ao norte, ele encontraria ali uma pinguela. Alguém sabe o que é pinguela? Eram os projetos de ponte de antigamente, porque o povo tinha que atravessar aquele rio. Tinha uma pinguela a 1 quilômetro ao norte. Se ele subisse ao sul, a 1,5 quilômetros, ele encontraria uns barquinhos, que as pessoas cobravam taxa para transportar as pessoas de um lado ao outro. Era simples, mas ele não vai nem para baixo nem para cima, ele fica no meio. Ele olha para a capa: para que eu vou gastar ali se eu tenho promessa? Ele olha, levanta a capa e imagina o Deus do céu. O que ele vai fazer? Quem tem promessa acaba abusando das promessas. Ele pegou e disse: onde está o Deus de Elias? Ele é esperto. Ele não falou onde está a palavra de Elias. Onde está o Deus que usa a boca de Elias? Quando ele bateu nas águas, eu disse: esse cabra é doido. Lá embaixo era só ir lá e atravessar a ponte, lá em cima pegar um barco, mas ele não fez nem isso, nem isso. Ele quer que eu abra um caminho para ele passar, e o duro é que eu tenho que fazer, porque a minha palavra está penhorada. Deus abriu um caminho só para ele passar. Vai passando, assoviando e rodando a capa e dizendo: quem tem promessa pode tudo, quem tem promessa pode qualquer coisa. Não teve ninguém mais abusado do que ele. Outro dia ele está caminhando com a capinha aqui em cima do seu ombro. Ele chega num lugar onde tem uns lenhadores cortando lenha, trabalhando, e ele escuta um chorando no canto. E ele chega: por que o senhor está chorando? Ele diz: porque eu sou pobre, miserável, não tenho machado. Peguei um machado emprestado de um amigo, tentando colher bastante, cortar bastante para ganhar mais do que todo mundo. Esqueci de amolhar o machado, esqueci de encravá-lo direito. Quando eu levantei o machado, com a veemência da força, o machado descolou do cabo, caiu lá no meio daquele rio. E ninguém aqui sabe nadar, ninguém sabe respirar debaixo d'água. Eu continuo pobre, e agora mais pobre ainda, porque devo o machado para o meu amigo. Eliseu olha para ele e diz assim: meu amigo, onde está o machado? Ali. Eu vou te ajudar. O senhor sabe nadar? É claro que não. O senhor respira debaixo d'água? Como é que o senhor vai me ajudar? Não conta para ninguém, mas eu tenho promessa. Deus olha lá de cima e fala: o que ele vai aprontar agora? Deus faz com Eliseu o sonho de Paulo Coelho. Eu li um livro de Paulo Coelho um dia desse, eu dei muita gargalhada. Ele dizendo: eu só tenho uma frustração na minha vida. No caminho de Santiago eu não consegui descobrir o poder da alquimia. Eu queria transformar um metal em outro metal. Queria transformar o ferro em ouro, o bronze em prata, porque é o sonho de todo alquimista. Procurei a pedra filosofal e não achei. Esse dia eu mandei um e-mail para ele: lê nos livros de Harry Potter, quem sabe ele encontra. Ele só não conseguiu o poder da alquimia porque ele serve ao Deus errado. Se servisse ao Deus que eu e você servimos, ele ia ver que o nosso Deus, e só ele tem o poder de transformar uma matéria em outra matéria.
Eliseu não entendia nada de alquimia, mas tinha um Deus que entendia tudo. Quando ele diz, foi ali que caiu o machado, Eliseu só dá um grito, machado, eu tenho promessa. Dê um jeito de vir aqui para minha mão. Eu imagino as pessoas dizendo, amigo, machado é feito de ferro. Ferro é mais pesado do que a água. A lei da gravidade diz que tudo que é pesado tem que ficar no fundo. A lei do meu Deus é regida pela fé. Se a palavra dele está penhorada, ele tem que dar um jeito desse machado flutuar. Deus transformou a matéria do machado. Eu não sei se o machado virou isopor, se virou plástico ou madeira. Eu só sei que o machado começou a flutuar em cima das águas. Eliseu pegou o machado, quando tocou nele, voltou a ser de ferro e entregou para o rapaz. Até hoje deve ter gente perdida naquele lugar, tentando entender o que aconteceu. Eliseu sai rodando a capa assim, subiando, dizendo, isso não é para qualquer um, é só para quem tem promessas do Deus eterno. Você tem promessa de Deus, amado? Parece ser uma historinha, um conto de filme, de ficção, mas não é. Você não sabe a autoridade que Deus deu a você. Você não sabe o poder que está nas suas mãos e nem nos seus pés. A minha geração é muito imprópria para receber as promessas do Senhor. É uma geração que não estuda, que não lê, que não procura se aprofundar na palavra. O que sabe é aquilo que ouve em cima de um púlpito. Amado, se aprofunde e você vai descobrir que o seu pé não foi feito apenas para calçar esse sapato que está usando. Você tem que entender que quando demônios olham para os seus pés, eles sabem na promessa que está escrita aqui. O fim da vida deles está debaixo dos seus pés. É o Senhor dizendo, eu vos dei poder para pisar sobre escorpiões, sobre serpentes, sobre todo o poder do mal. Se você soubesse a promessa que há para as suas mãos, você não apenas adornaria com esmalte, um anelzinho, uma pulseira. Você levantaria essas mãos e tocaria nos enfermos, porque o Senhor disse, onde a sua mão tocar, eu trago a saúde. Deus te deu autoridade, use ela. Por favor, eu quero que você entenda que você não é comum. Olhe para a pessoa do lado e diga, você não é comum. Diga para você mesmo, eu não sou comum. Não, mas se você não é comum, faz coisa de gente louca. E não bata no peito. Murcha a barriga e estufa o peito, isso. Esse cemitério de frango aí, murcha ele, bate no peito. E diga para si mesmo, eu tenho autoridade e tenho promessas. Olhe para o irmão do seu lado de canto de olho e diz, se você não tem, o problema é seu. Eu tenho. E a partir de hoje eu quero que todas elas se cumpram na minha vida. Só quem quer e crê que essas promessas podem acontecer, faz um favor para mim, para Jesus. Tira o pé do chão para adorar. Ah, glória. De pé. Pegue na mão do seu irmão. Promessas absurdas são para gente que está sintonizada em outra dimensão. Se você continuar vindo para a igreja e tentar filosofar com Cristo, os anos vão passar e você vai apenas perceber o que Deus fez na vida dos outros. Nunca terá uma experiência própria. Chega de entrar dentro dessa igreja, olhar para o céu e ficar dizendo, to be or not to be, that's the question. Ser ou não ser? Chega de tentar cavar histórias para tentar explicar um milagre. Milagre não se explica. Milagre se recebe. Milagre se aceita. Eu estou ouvindo barulho de asas, e não é de anjos. É um farfalhar de asas de demônios fugindo da sua casa, abandonando o seu emprego, saindo da sua escola. Este é o ano do milagre na sua vida. Se passares pelas águas, não te afogarás. Essa é fácil, está aqui. Se passares pelo fogo, Deus não promete livrar ninguém do fogo, Ele promete livrar no fogo. Tem que passar por Ele para que o milagre seja grande. E o problema não é passar, mas sim em como passar no meio do fogo. Você pode passar amedrontado, negando o nome do Senhor, ou pode com muita hombridade, nobreza, olhar para qualquer um e dizer assim, olha, o meu Deus pode apagar aquela chama. Ele pode fazer cair uma chuva, Ele pode soprar, Ele pode apagar. Todavia, ainda que Ele não apague, nem isso me deixa amedrontado. É para lá que eu vou, apresse logo, para acabar com essa agonia que eu estou aqui. Me joga lá dentro agora.
Pastor Jorge, eu posso mostrar como foi o milagre dos meninos aqui? Do Ananias, Misael e Azarias? Sadraque, Mesaque e Abednego? Eu preciso aqui de 2 soldados. 2. Um está aqui bem bonito e o outro está aqui. Vem cá. Rapidinho. Isso. Gostei da careca. Vem cá. Você é maior do que ele. Fique atrás dele, por favor. Eu sou um dos 3. A fornalha não era uma cavidade na caverna, era um buraco no chão. Aquecida 7 vezes, eles deveriam ser jogados lá dentro. Lembra disso? Para serem lançados lá dentro com as mãos amarradas, possivelmente os pés também, o soldado não agarrava eles pelo braço, vinha atrás deles com uma baioneta, uma espada, uma faca, apertando-os para que eles caminhassem para aquele lugar. Está aqui o moço e aqui está o soldado. Vai apertando a minha costa e me empurrando para lá. Você fica parado aí por enquanto. Vem. Um olhando para o outro. E agora o que a gente faz? Não tem mais o que fazer. A fornalha está ali. A aflição, o calor vem sobre eles. Deus não livra você da aflição. Deus não livra você da angústia. Deus quer provar você emocionalmente para ver se você tem estrutura para receber um milagre. Deus não te livra da agonia, do nó que dá aqui na boca do estômago, porque Ele quer ver se você confia nele de verdade. A promessa é que Ele te livra do poder do fogo e não da agonia dele. Eles estão indo. Quando chegam perto do fogo, a Bíblia diz que o soldado morre antes dos moços. Como? Se eles foram atingidos de frente pelo calor. O calor, não foi o fogo, o calor atravessou os garotos e atingiu os soldados. Todo mundo que é atingido de frente cai como? Para trás. Concorda comigo? Vamos lá. O calor atravessou o corpo dos meninos e pegou o soldado aqui atrás. Quem é atingido de frente tem que cair para trás. Quando o soldado vai cair para trás, não tem jeito. Vem cá, anjo. Quando ele for cair, você segura ele, não deixa ele cair. O calor passou. Só traz ele para frente. Por quê, pastor? Segure. Se o soldado cai para trás, eles ficam livres. E não vão para a fornalha. Saem correndo, livre dela. O calor atingiu o soldado. Antes de cair para trás, uma força sobre-humana empurra o soldado para frente. O soldado empurrado para frente esbarra no rapaz que está com a mão e o pé amarrado. Descontrola. Bum, cai dentro da fornalha. Deus às vezes tem que fazer isso para que o milagre aconteça. Você entendeu? A equação deu para perceber? Captou? O calor passou o corpo dos rapazes. Era para o soldado cair para lá. Se o soldado caísse para lá, eles sairiam correndo para cá. Não teriam caído dentro da fornalha. Porque foram atingidos antes de entrarem lá dentro. O soldado morreu antes, está escrito na palavra. Só que antes, ao invés de cair para trás, uma força empurrou o soldado para frente. No desequilíbrio, esbarrou nos garotos amarrados. Não sem equilíbrio nenhum, jogados para frente, caem dentro da fornalha. Muito obrigado. 3 crentes dentro da fornalha agora, gritando, um olhando para o outro no meio do fogo e gritando: se fosse pentecostal gritar aleluia. Não está queimando, está queimando, não está, está queimando o quê? Está queimando as cordas que estão amarrando as nossas mãos e os nossos pés. O que era motivo de medo, agora virou motivo de deboche, porque a minha Bíblia diz que os 3 começam a passear no meio do fogo. Você está preparado para isso esse ano? Aquilo que mais te deixou agonizado, você vai debochar de Satanás, vai debochar dos inimigos, você vai caminhar no meio do fogo e vai rir deles. E detalhe, quando estiver lá no meio, não se assuste, porque aquele que te livra do poder do fogo vai fazer uma visitinha lá. Ele vai chegar e vai se apresentar: prazer, meu nome é Jeová Rafá, o Senhor que sara toda dor do fogo. Prazer, meu nome é Jeová Jireh, o Senhor que providencia um milagre no meio do fogo. Prazer, meu nome é Jeová Tsidkenu, eu tenho a bandeira da vitória para te dar. Hoje é a noite do seu milagre. Quem crê nisso? Feche seus olhos, pegue na mão do seu irmão. Eu não vou chamar ninguém à frente hoje. Eu quero que você pegue na mão do seu irmão, atravesse o corredor agora, não deixe ninguém sozinho. Porque é o Deus das promessas só me mandou aqui para te lembrar
que elas são vivas e verdadeiras, e que vão acontecer a qualquer momento. Esteja preparado para isso. Nós vamos cantar uma música. Enquanto a gente canta, eu quero que você feche os olhos e lembre das suas promessas. Se tiver fé para se lembrar delas e cantar comigo, me ajude, senão eu vou estragar o hino aqui dos meninos do ministério a apacentar. Feche seus olhos. Só quem tem promessa de Deus, resgate-as dentro do seu coração. Aleluia. Oh, glória. Sei que os seus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os seus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Olha que lindo. É Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Vai lá. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Seus olhos vão ver o impossível acontecer. Aleluia! Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Pode. Feche seus olhos. Levante as duas mãos para cima e chacoalhe elas. Faça uma tomada disso. Chacoalhe as suas mãos. Dê meia volta, fique cara a cara com alguém. Chacoalhe a mão sobre o seu irmão. Diz para ele: isso não é loucura, é um ato profético. Quem tem promessas de Deus recebe uma proteção assim. Chacoalhe a mão sobre o seu irmão. As mãos de Deus estão assim sobre a sua vida, chacoalhando os milagres sobre a sua existência. Tudo que Ele prometeu vai acontecer. Pai, coloque nessas mãos agora uma unção de prodígios e maravilhas. Onde os seus filhos tocarem agora, faz acontecer um milagre, Pai. Por favor, abrace o seu irmão e profetiza sobre ele. A glória!